Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de Saber Direito Debate. Você, amigo da TV Justiça, já sabe, durante a semana, as aulas e aos finais de semana, a possibilidade de conversarmos com o professor convidado que nos deu a honra de ministrar os seus conhecimentos sobre ramos específicos do direito. Nosso convidado da semana, professor Francisco José Garcia Figueiredo. Vamos ao currículo do professor, a quem eu agradeço, primeiramente, pela participação aqui na TV Justiça, professor. Okay. Nosso professor é graduado em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, especialista em Metodologia do Ensino Superior, também pelo Centro Universitário de João Pessoa, e mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba. Bom, há um currículo extenso aqui como professor na atividade acadêmica, mas vamos direto para a entrevista, porque senão vamos perder muito tempo justamente estendendo o currículo do professor. Professor, é uma pergunta que já se tornou clássica aqui entre os nossos convidados, e é justamente por conta daquele momento que muitos dos nossos telespectadores que acompanham as aulas estão na expectativa, às vezes, de uma decisão dentro do ramo do direito ou até, em alguns casos, estão tentando optar pela engenharia, pelo direito. Aquele momento básico da vida de todo estudante, a escolha de uma profissão. Por que o direito? É o seguinte, Carlos Eduardo, por que o direito? Na verdade, o direito, quando você opta pelo curso de direito, ele oferece um leque bem mais extenso do que quando você opta por outras possibilidades de profissões. Como, por exemplo, quando você opta por fazer o curso de Direito, você pode ser desde professor até juiz, ou propriamente você pode desenrolar na carreira, deslanchar na carreira de advogado. Então, são vários e vários caminhos que você pode seguir, diferentemente do que ocorre quando você vai em direção a outra profissão, geralmente. Agora, no caso, inclusive, nós podemos perceber, inclusive, pelo próprio currículo, uma opção específica com relação à atividade acadêmica. Alguma motivação específica? Foi uma questão do transcorrer da vida normalmente, oportunidades? O que aconteceu exatamente, professor? Isso, Carlos. Na verdade, quando eu comecei a fazer o mestrado em Direito, eu ainda não tinha em mente, certamente, seguir na carreira do magistério. Mas, quando eu comecei a lecionar, aí simplesmente eu me apaixonei. E quando eu me apaixonei exatamente por aquela dialética que há em sala de aula. Você conversar com o aluno, você passar os seus conhecimentos para o aluno e sentir aquele feedback e sentir aquela empolgação e aquela satisfação do próprio alunado. Então, isso começou a me encantar e assim eu me apaixonei e fiquei no magistério. Professor, a sua experiência é longa em termos da própria vida acadêmica e também acaba a gente caindo numa pergunta clássica também, exatamente com nossos professores. Há uma diferença grande entre os alunos de hoje e de 5, 10 anos atrás? Carlos, o seguinte, não há uma diferença muito, se comparado com alunos de 5 anos, de há 5 anos não há muito, porque, na verdade, desde lá, que a gente vê um perfil assim mais comum neles, alunos. Eles optam, eles vão para o curso de Direito com um mistério certo, com um objetivo certo, que é seguir a carreira jurídica, se submetendo aos concursos públicos que, porventura, forem abertos. Aí é uma questão interessante, justamente, professor, que até conversando com alguns dos alunos que estavam participando aqui, nos intervalos das gravações, houve uma constatação interessante que, não sei se ela se estende, não sei se haja uma pesquisa específica sobre isso, mas, assim, uma incidência muito grande de preferência, na atualidade, pelos concursos públicos, buscando normalmente uma estabilidade. Nesse sentido, talvez falte um pouquinho de paixão, no sentido de, por exemplo, buscar atividade como advogado. O que dá para se perceber na movimentação em sala de aula hoje em dia? Certo. Nós percebemos o seguinte, Carlos, que o aluno, quando entra no curso de Direito, hoje, ele vai nesse caminho específico, vai em busca da estabilidade, vai em busca de passar em um concurso público. Pela situação própria, porque passa o país. Se você for para outras áreas, fica mais difícil a sobrevivência. Mas eu constato também, eu tenho constatado também uma outra situação. Mesmo eles tendo esse norte, tendo como início esse objetivo, na verdade, no desenrolar do curso, eles acabam por se apaixonar pelo curso, pelo que ele tem a nos dizer, pelo que o curso tem a nos ensinar,
e enveredam realmente na carreira, não propriamente só pela luta pela sobrevivência, mas sim por algo a mais. Agora, eu vou voltar um pouquinho naquela questão das perguntas básicas, os momentos de escolha da carreira, e também é um registro aqui, até por conta das aulas ministradas durante a semana, quem acompanhou sabe, sabe do que eu já estou falando, que é o fato da opção por um ramo específico do direito, que é a justiça do trabalho. Algum motivo específico, uma paixão específica? Sim. Eu notei, Carlos, que por intermédio do direito do trabalho, aliás, com o direito do trabalho e o direito processual do trabalho, nós temos como garantir pelas ferramentas postas por esse direito processual do trabalho, temos como garantir de forma mais ágil os direitos fundamentais dos trabalhadores. É tanto que o processo do trabalho, classicamente, ele é bem mais ágil do que o processo civil. O que não tem se mostrado ultimamente, dadas as reformas ocorridas dentro do processo civil. Mas, assim, desde sempre, o processo do trabalho ele foi bem mais ágil no sentido de entregar a tutela jurisdicional bem mais rápida do que em outros ramos do direito processual. E como nós sabemos que o trabalhador trabalha para sobreviver, para garantir o seu sustento e dos seus, e as verbas ali que circulam naquele ramo são verbas alimentícias ou alimentares, e esse contexto fez me encantar por essa área do direito. Agora, professor, o direito do trabalho, em alguns países, ele é um ramo do direito civil, propriamente dito. Não há propriamente um direito à parte. Em alguns países é o caso do Brasil, que tem uma justiça trabalhista especificamente. E quando se fala de direito, se fala também em doutrina. É possível se falar a respeito de um processo de modificação, já que estamos falando de meios de produção, fala-se muito em conflito de classes, por exemplo. Essas questões elas ainda são muito presentes no direito do trabalho, particularmente nesse século XXI? Elas são muito presentes e um exemplo bem recorrente, bem recente, diz respeito à greve ocorrida agora em âmbito nacional dos empregados bancários. É uma luta de classe e que a qual todos os anos eles se submetem para poder conseguir, dentre outros direitos, aumentos salariais. Então, realmente, isso procede, que você perguntou. Agora, por exemplo, isso é um debate constante na própria mídia com relação à forma como se dão os contenciosos, não apenas do ponto de vista jurídico, mas às vezes com relação aos próprios métodos usados nas